Olá, boa noite. Meu nome é Sérgio Lerrer, sou jornalista que vai conduzir esse painel das FOC nesta terça-feira, 20 de julho de 2021, começando esse painel que já é tradicional, sempre às terças-feiras, às 19 horas. E hoje nós vamos começar um momento diferente, que será uma série de rodadas de debates. Nós sempre temos convidados e, às vezes, temos um tema em comum, mas hoje nós começamos uma série onde a proposta é fazer uma partilhamento de visão, análise sobre setores de políticas públicas. E hoje nós vamos estar ocupados com a visão do setor de ciência e tecnologia. Quais são os cenários do setor de ciência e tecnologia neste momento do presente e o que isso vai se refletir para o futuro? Para isso, nós trouxemos alguns convidados que vão compartilhar conosco, vai compartilhar conosco as suas visões, as suas percepções. Eu vou rapidamente colocar aqui na tela nossos convidados e ainda sem passar a palavra, e logo depois já vamos ter uma abertura. Presente hoje conosco aqui, dividindo a telinha comigo, o Celso Panceira, que tem um vasto currículo, mas vamos minimizar dizendo que ele é ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. A nossa outra convidada é a Fernanda Sobral, também, que tem um currículo bastante grande, e mais adiante eu também já falo mais uma das qualificações, mas ela hoje ocupa o cargo de vice-presidente da SPPC. Muito obrigado por estar aqui conosco. Também, com a nossa rodada de debates, nós vamos ajudar a incrementar aqui a nossa troca de ideias com os nossos convidados. Um deles é o Carlos Fidelis, que é diretor das FOC, Sindicato Nacional, e pesquisador da Fiocruz. Muito obrigado também por estar aqui conosco. A ideia sempre é dar uma dinâmica melhor e qualificando, e essa é a ideia da participação dos debatedores. Também, como debatedor aqui, o Roberto Muniz, né? O Roberto Muniz, que é presidente do SINDI-GCT, Sindicato Nacional dos Gestores Públicos em Ciência e Tecnologia. Obrigado por estar conosco aqui, ajudando a incrementar o debate, Roberto. Bom, e agora vamos aí, enquanto forma a nossa audiência do nosso tema, trazendo a palavra da Michele Alves. A Michele, que é a presidente das FOC, realizadora do essa gestão, toda essa série de programas que nós temos feito ao vivo, trazendo sempre aí vários interlocutores, vários especialistas, várias autoridades dos assuntos, vários parlamentares também que passaram aqui conosco, e agora começando, Michele, essa rodada, onde nós vamos falar de vários setores aí de políticas públicas, começando com ciência e tecnologia. Michele está em movimento, mas a opinião em movimento, ela às vezes até sai mais aquecida, né, Michele? Boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer aí por terem aceito o convite, né? O Celso Pancera, Tereza Sobral, Carlos Fidelis, Roberto Muniz, Paulinho aí, né? Que realizou também junto aí com você, Sérgio, o painel, né? Que é dando continuidade aí ao que as FOC vem promovendo desde o ano passado. Importante essas séries de debate para trazer, né, essas discussões como subsídio para o nosso Congresso interno, que é de suma importância, que traça os rumos, né, da nossa instituição ao longo desses 4 anos, né, do novo mandato da presidência, a instância máxima de deliberação, e é importante ter esse espaço virtual de forma com que também, né, as trabalhadoras e trabalhadores das regionais também possam estar nessas discussões de suma importância. Lembrando que quinta e sexta-feira nós teremos um conselho deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz, né, que as FOC tem assento, voz e direito a voto, que também vai estarmos já fazendo as discussões iniciais do Congresso interno. Então, um excelente debate para todos e todas. Obrigado, Michele, que chegue bem ao seu destino e volte aqui a participar mais adiante aqui conosco. E vamos agora, né, para o vice-presidente das FOC, que tem sido a liderança de organização aqui desses nossos painéis. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Cumprimentar, saudar aí os participantes deste painel,
né, Celso Pancera, a pesquisadora Fernanda Sobral, da SBPC, os comentadores, né, também bem, que estão sempre próximos aí na nossa trajetória de atuação, aí o Roberto Muniz, o nosso diretor Carlos Fidelis, e um tema tão importante, como já dito pela Michele, né, do setor de ciência e tecnologia, e que a gente vincula também a discussão que está acontecendo no Congresso Nacional, do orçamento da LOA, do PL, do projeto vinculado à questão orçamentária para 2022, e o eixo, a área de ciência e tecnologia é fundamental nesse momento, está sendo colocado isso aí no enfrentamento da pandemia, hoje na agenda da SBPC, né, tivemos lá na reunião anual, também acompanhei o pesquisador da Fiocruz, Carlos Gadelha, falando sobre a questão do complexo econômico e industrial em saúde. Então, são temas que nós precisamos aprofundar, né? Com o Celso Pancera, nós tivemos uma experiência muito importante aí com a iniciativa para a ciência e tecnologia no Parlamento Brasileiro, atuamos junto nas questões, na defesa da CAPES, da FINEP, da questão da educação, e isso é fundamental colocar aqui hoje. O Congresso Interno da Fiocruz, por exemplo, que é uma instância de deliberação máxima colocada pela Michele, que acontece de 4 em 4 anos, sempre no primeiro ano de gestão de cada presidente eleito, escolhido pela comunidade, né, da nossa gestão democrática e participativa, colocada em risco também, né, nesses momentos, nesses tempos, e isso é uma das questões que nós estamos colocando também, a defesa da democracia institucional, de uma autonomia da Fiocruz, da soberania, da ciência e tecnologia e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, é importante, são debates que nós vamos organizar aí. Hoje é ciência e tecnologia, na semana que vem teremos a saúde, e trazendo referências que podem e que certamente vão trazer subsídios e também nos colocar aí para construção de um projeto de nação para a gente estar defendendo aí nos espaços que a gente atua, né, em conjunto aí, numa unidade, esforço amplo por um país melhor, mais justo, mais solidário e mais soberano. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho Garrido, Paulo, que é vice-presidente das FOC. Vamos trazer agora conosco, para começarmos a parte de conteúdo aqui da nossa transmissão do programa, o ex-deputado federal, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Celso, vamos abrir um tempo aqui para a sua participação, para traçar um pouquinho, dentro da provocação feita do cenário de ciência e tecnologia, como você vê o atual momento, se esse atual momento é um momento que, em função do atual governo, vai impactar no nosso futuro próximo também, se estamos tendo algum tipo de lição ética e moral em relação à ciência e tecnologia nesse momento, qual a sua visão do cenário atual e próximo desse setor, Celso? Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Sérgio, é um prazer estar falando com todos aqui, todas das FOC, esse convite que a gente aceita com muito prazer, saudar a presidente das FOC, Michele Alves, né? Saudar meu amigo Paulinho, sempre combativo, sempre na luta, a Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC, que se encontra essa semana fazendo a 63ª reunião anual da SBPC, né? Ano passado já tinha sido virtual, esse ano novamente virtual a reunião, né? Esse que é um momento importante da ciência brasileira. Saudar o Roberto Muniz, parceiro de lutas aí também em defesa da ciência brasileira, servidor público da área da carreira da ciência e tecnologia, e Carlos Fidelis também, da Fiocruz e da ASFOC. Queria começar minha fala, com a licença de vocês, reafirmando minha solidariedade aqui aos familiares dos mais de 500 mil mortos em decorrência da pandemia da Covid-19. É um momento duro
da humanidade, né? Nosso país, então, ainda mais, né? Vejam, temos aí sempre... a gente tem atualmente em torno de 1.000 mortes por dia, né? Como se caísse 500 prédios em Muzema todos os dias, né? O último prédio que caiu em Muzema, morreram 2 pessoas soterradas, né? Então, um momento muito duro. E acho que, começando a minha análise por esse fato, né? Se diria que é uma tempestade perfeita, né? Para um resultado trágico. Você tem uma crise econômica prolongada por erros de aplicação de políticas econômicas de governos, não só do atual, mas do governo anterior que se sucedeu a questão do impeachment, né? Junto com o somatório dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, pegou a humanidade toda desprevenida de uma forma dramática, e com um governo que não compreende a importância, né? Na verdade, não é que não compreende, é inimigo da sociedade do conhecimento. Um governo que aposta na destruição do sistema da sociedade do conhecimento, porque ele precisa, para sobreviver politicamente, ele precisa criar esse caos constante, né? Da contra-informação, da informação que não é real, da fake news, né? Agora se criou esse conceito fake news, né? Para sobreviver politicamente no meio desse tumulto. E nesse contexto nós vemos a situação da ciência, da tecnologia brasileira sob um ataque duro. Já vinha muito ruim desde 2016, com cortes muito duros nos orçamentos, mas agora ele de uma forma dramática, grave. O orçamento previsto para o MCTI em 2021, feito as devidas correções monetárias, é o mesmo valor executado praticamente pelo MCTI em 2002, ou seja, 19 anos depois, né, ou seja, 2 décadas depois, com todo o sistema de ciência e tecnologia e o sistema de ensino superior público federal brasileiro em outra dimensão, né, você retroage 2 décadas de investimento. E quando o mundo todo aposta em investimento pesado, ciência, tecnologia e inovação, no Brasil vai no caminho contrário, cortando os recursos. E isso é real, né? O valor da CAPES, o orçamento da CAPES hoje é praticamente pouco mais que 1/3 do orçamento da CAPES em 2015. O orçamento do CNPq previsto para 2021 é metade do orçamento do CNPq de 2015. Então, isso são números reais, nós não estamos aqui inventando nada. O orçamento das universidades federais, institutos federais desse ano é 18% a menos que o orçamento de 2020, que já era muito inferior ao de 2015. O orçamento desse ano dos institutos federais, das universidades federais, se compara ao orçamento dessas instituições em 2013, quando a gente coloca a questão da correção monetária sobre os valores. Em 2013, nós tínhamos praticamente 60% dos alunos dos programas de pós-graduação que existem hoje nessas instituições, né? Ou seja, um sistema que amadureceu, se tornou mais complexo, ganhou dimensão mundial, né? Ganhou importância no mundo todo, né? Em 2 décadas tem sofrido um ataque sem precedentes nesse período. E isso faz com que as previsões, obviamente, não alteram para 2022. Até porque, na semana que passou, o Congresso Nacional votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, que são aqueles conceitos básicos do que o Ministério da Economia vai propor para o orçamento de 2022. E uma das emendas que estava prevista para a LDO de 2022 era a reafirmação do conceito de não contingenciamento dos recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. E essa emenda, em que pese ter sido aprovada
tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quanto na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, não foi incorporada no relatório final pelo relator da LDO, portanto, sequer foi a plenário, sequer foi apreciada pelo plenário do Congresso Nacional, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, para 2022, não prevê esse instrumento. Os valores ainda não estão definidos, mas a gente vê que, pela conceituação, pelo que foi definido do ponto de vista conceitual do orçamento, nós teremos novamente, em 2022, um ano muito duro. Nós tivemos ano passado, e aí a ASFOC foi importante, está aqui o Roberto Muniz, que nos ajudou muito, e a Fernanda Sobral, vice-presidente da SPPC, a SPPC foi determinante nessa luta, a aprovação de um projeto de lei chamado PLP 135, que transformou o FNDCT num fundo financeiro, não só contábil, mas contábil e financeiro, ou seja, ele se transformou numa conta real de recursos financeiros, não mais apenas num lançamento no Caixa Único da União, e também tem um dispositivo que proíbe que o governo contingencie os recursos da FNDCT, como aconteceu em 2020, né, do qual 90% dos recursos da FNDCT ficaram contingenciados. Mas o governo até agora não colocou em prática essa lei, que se transformou na Lei Complementar 177/21. Né? Então, você vê, nós temos uma lei já aprovada recentemente, aprovada no ano passado, no Senado e na Câmara, que o presidente vetou dois dispositivos, nós nos mobilizamos, a comunidade científica, o ecossistema da inovação brasileira, incluindo aí o setor de indústrias inovadoras, empresas inovadoras, mais a academia, mais os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras do setor, derrubamos o veto no Congresso, né? E mesmo assim o governo não está aplicando a lei complementar 177/21. Isso nos coloca, obviamente, numa situação muito ruim, que nos deixa preocupados, porque a perspectiva não é boa. As universidades, institutos federais, se não houver uma mudança rápida no orçamento desse ano, elas já não conseguem concluir o seu funcionamento de uma forma razoável esse ano. E nós já vemos que o Ministério Público, aqui do Rio de Janeiro, recentemente se posicionou exigindo que as instituições federais de ensino baseadas aqui no Rio de Janeiro voltem a funcionar de forma presencial já no mês de setembro. Mas não leva em consideração não só os critérios da questão sanitária, mas não leva em consideração essa questão orçamentária. Essas instituições não têm recursos para voltar a funcionar presencialmente. Infelizmente, porque quando elas abrem os seus campos, você tem um conjunto, né, uma demanda de custos de manutenção que não sustenta. Né? Sem contar que o próprio CNPq não tem recursos para fechar esse ano. Idem a CAPES. O corte foi tão grande que não tem recursos para fechar. Então, essa luta, né, que é uma luta dura que o pessoal da Fiocruz está vivendo, né, é uma luta que não se esgotou, pelo contrário, tem um horizonte muito ruim pela frente. A Fiocruz está cumprindo um papel vital para o Brasil nesse momento, que através de uma encomenda tecnológica feito junto à Universidade de Oxford e à AstraZeneca, permitiu que a Fiocruz fizesse um investimento e ajudasse a desenvolver uma vacina, e essa vacina está sendo a salvação do povo brasileiro. Ela é insuficiente, mas não é insuficiente porque a Fiocruz não soube fazer o processo. É insuficiente porque faltou ao governo se antecipar mais ao processo, disponibilizar mais recursos e trabalhar com essa questão com mais energia. Agora, vejam vocês, mesmo essa grande iniciativa da Fiocruz, e o Butantan fez a parte dele também, a partir lá do seu trabalho em São Paulo, né? Se nós tivermos que fazer toda a vacinação novamente em 2022 da população brasileira, se for necessário isso para manter a contenção
do vírus da Covid-19, nós não temos a segurança de que teremos recursos para isso. Agora, a ciência brasileira, ela está preparada para produzir a sua própria vacina. Entretanto, se nós não tivermos investimentos contínuos para isso, a gente não vai conseguir garantir isso. A Fiocruz está aí, tentando concluir a sua fábrica lá na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Aquele complexo em que já se gastou em torno de R$1 bilhão, precisa de mais R$1 bilhão do Ministério da Saúde, e depois um investimento de quase R$3 bilhões da iniciativa privada para concluir aquele complexo. Mas também, além disso, a Fiocruz precisa de orçamento para as pesquisas, para manter seus laboratórios, seus pesquisadores, né, as bolsas. A mesma coisa a UFRJ, que tem projetos, né, possibilidades de vacinas muito promissoras, mas que não tem recursos garantidos para fazer essas pesquisas. Mesmo a pesquisa junto à USP, que é financiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, não tem recursos garantidos para as fases de testes clínicos. As fases de testes clínicos são as fases mais caras, né? Você tem que primeiro imunizar, fazer testes em animais. Depois, na segunda fase, um número relativamente pequeno de seres humanos. Deu tudo certo? Você tem que ampliar isso para um número maior de seres humanos. Isso tem um custo enorme, né? E não dá para começar uma pesquisa dessa sem a garantia de continuidade. E o Ministério de Ciência e Tecnologia hoje, por exemplo, não tem garantia dessa continuidade. Por quê? Falta dinheiro? Não. Falta o governo ter sensibilidade para liberar esses recursos. Só para vocês terem uma ideia, que estamos assistindo, né? O FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem depositado em torno de 26 bilhões de reais. Esse dinheiro deveria estar sendo investido na ciência brasileira. Esse dinheiro ele foi arrecadado através de 16 fundos setoriais, né, para compor o FNDCT. Só que esse dinheiro vem sendo retido, né, e nós temos, então, agora 26 bilhões de reais retidos no Tesouro Nacional, que poderiam sair do Tesouro Nacional e serem investidos no setor de ciência e tecnologia, né? Mas não faz por quê? Porque o governo insiste em dizer que tem que conter gastos, porque os gastos explodem a contabilidade da União. Quando, na verdade, não está comprovado isso. O Brasil tem a dívida líquida do setor público brasileiro, está na faixa de 70% do PIB, né? Que é um valor administrado. Os Estados Unidos, por exemplo, devem mais de 100% do PIB. A União Europeia, idem. O Japão, idem. Todos os países que têm moeda soberana, que têm uma economia complexa, eles se endividam em momentos de crise para financiar o seu funcionamento. Vejam aí, os Estados Unidos mesmo lançaram um plano, né, de mais de 2 trilhões de dólares para investir em 4 anos. Desses 2 trilhões de dólares, quase 500 bilhões de dólares é para ciência, tecnologia e inovação. Eles estão investindo pesado para tentar recuperar o tempo perdido em relação aos avanços que a China, né, teve na sua economia nesses últimos anos, nessas últimas 2 décadas, né? Já a China lançou um projeto também ousado que prevê 585 bilhões de dólares de investimento também nos próximos 10 anos. É muito recurso. E o Brasil não. O Brasil tem ali um recurso que significa em torno de 5 bilhões de dólares do FNDCT, está lá no Tesouro e o governo não libera esses recursos, dizendo que o caixa brasileiro, que a economia brasileira não suporta a liberação desses recursos, que pode se transformar num processo inflacionário. Quando, na verdade, Sérgio, não é verdade. Não existe comprovação científica nenhuma, do ponto de vista da economia, do que o endividamento do Estado, que possui moeda soberana, que tem economia soberana, leva ele à crise econômica e à sua falência. Tanto não é assim que os Estados Unidos, né, têm uma dívida enorme, né, pública enorme, e eles continuam investindo pesado. A União Europeia, também com um plano ousado de recuperação econômica,
né? Agora, eu estava lendo uma matéria interessante. A Itália, por exemplo, está pagando bolsas, 2 anos de bolsa para cidadãos que quiserem se deslocar das grandes cidades para cidades pequenas que estão ficando desabitadas, né, para lançar, para abrir empreendimentos inovadores, né? Ou seja, não existe outro caminho se não fazer esse investimento, e o Brasil está indo no caminho contrário. Então, por mais que as universidades, que o centro de pesquisa, que lugares de excelência, né, instituições de excelência como a Fundação Oswaldo Cruz, invistam, tem um potencial, capital humano enorme, laboratórios complexos, com capacidade de produzir ciência, né, por mais que isso exista, se não houver a oxigenação de recursos constantes, né, perenes, de médio e longo prazo, nós não temos como tirar o Brasil dessa crise. Por isso que eu digo, né, é uma tempestade, como dizem, tempestade perfeita, mas, na verdade, é uma tempestade imperfeita, porque leva ao agravamento da crise econômica do Brasil. Por isso, Sérgio, né, que eu queria agradecer aqui essa oportunidade da gente fazer a fala nesse seminário de vocês, que vai compor o congresso interno da Fundação Oswaldo Cruz, né, parabenizando a Fiocruz por esse papel que tem desempenhado nesse momento na situação da crise brasileira. E dizer que pode contar com o nosso apoio militante, nossa defesa, né, porque realmente a Fundação Oswaldo Cruz tem sido e continuará sendo essencial para o desenvolvimento desse país. Obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição para o debate. Celso, gostei da expressão que você fez aí, tempestade imperfeita, né? A gente fala tanto na tempestade perfeita, mas é a tempestade imperfeita, tantas ações incompletas, fora de tempo, não inteligentes, feitas ao mesmo tempo, formam realmente uma tempestade bastante imperfeita para a situação. Vamos trazer agora, já chegando aqui na nossa telinha, a Fernanda Sobral, ela que é vice-presidente da SBPC, né, também professora, aposentada, da pós-graduação em Sociologia da UNB, tem doutorado em Sociologia, pós-doutorado também em Paris, professora convidada também em Quebec, Montreal, com várias e várias atividades. Professora Fernanda Sobral, tivemos uma visão muito da questão também do orçamento, daquilo que vai segurar esse setor de ciência e tecnologia abordado pelo Celso Pancera. O que a senhora pode acrescentar na visão do cenário presente e futuro do ciência e tecnologia, Fernanda? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria também de agradecer muito à ASFOC por poder participar desse debate com esses parceiros nossos da realidade, nessa luta que é imensa. Eu gostaria de começar pelo final do ministro Celso Pancera. Eu queria, ao mesmo tempo, lamentar a morte dos 540 mil pessoas pela Covid-19, mas, ao mesmo tempo, parabenizar enfaticamente a atuação da Fiocruz nessa pandemia. Bem, eu começo esse debate dizendo que o que está ocorrendo é um negacionismo científico, mas esse negacionismo tem várias formas. Ela acontece pelas falas governamentais, que não se restringe apenas quando se fala da pandemia, também quando se fala das mudanças climáticas, quando se fala do racismo estrutural. Tudo isso existem evidências científicas. No entanto, essas evidências não são consideradas nas falas governamentais. Além disso, tem uma outra forma que eu vejo de negacionismo científico. Quando se persegue instituições de pesquisa ou pesquisadores. É uma outra forma. Além disso, tem eu diria que aí vem a parte que eu sabia que o Celso ia mais se referir, que eu vou trazer também,
esse orçamento catastrófico que nós temos visto recentemente. Além disso, não, tem uma outra questão. Também a dificuldade com dados. Todos nós sabemos que a pesquisa científica trabalha com dados. E quando não se dá recursos para a realização do censo, por exemplo, o que é que está acontecendo? Está inviabilizando alguns projetos de pesquisa que precisam desses dados, ao mesmo tempo que inviabiliza determinadas políticas públicas que são elaboradas a partir desses dados. Bem, como eu disse, o negacionismo científico ele tem essas várias facetas e culmina com esse orçamento catastrófico, né? Menos de um terço que se tinha, por exemplo, para o Ministério de Ciência e Tecnologia de 10 anos atrás. Bem, eu gostaria só, o Celso já se referiu a quase tudo referente a orçamento. Eu diria que as lutas mais recentes da SBPC e na qual a ICTP, nós fazemos parte da Iniciativa de Ciência e Tecnologia para o Parlamento, são lutas comuns de várias entidades, é uma luta pela recuperação do orçamento e também essa luta que foi falada pelo Celso pela liberação do FNDCT. Além disso, nós estamos numa luta para que haja um respeito às decisões do Conselho Deliberativo, que foi finalmente nomeado recentemente, para que ele decida sobre como utilizar esses recursos quando forem liberados os recursos do FNDCT, para que não seja o Ministério da Economia que decida sobre a utilização desses recursos. Tanto que essa situação é tão catastrófica que se refere ao orçamento, que a SBPC, em março, no final de março, publicou um manual para recuperar os recursos de CTI no PILOA 2021. O que aconteceu? A SBPC pediu a essas instituições quanto que precisaria cada instituição para sobreviver, eu diria. Então, nós sabemos, por exemplo, que no Ministério de Ciência e Tecnologia a queda foi de 17%, considerando os créditos suplementares. O CNPq, a queda, nesse manual está lá, de 8% do orçamento geral, com os créditos suplementares, os recursos são 43% do orçamento de 2020. A CAPES teve uma queda de 29% nas bolsas para a educação básica. E as universidades e os institutos federais, uma queda de 17,5% nas despesas discricionárias e nos institutos federais de 16,5%. Cada uma dessas instituições apontou a forma de recuperar esses recursos. No entanto, eu gostaria de mostrar aqui que, apesar de todas essas restrições orçamentárias, nós estamos bem-sucedidos cientificamente na pandemia. E aí é que eu venho com a ideia, que eu tenho falado muito nisso, porque nós temos uma competência acumulada. Então, a gente é muito conhecido por causa da Embraer, do avião, da urna eletrônica, que estamos sendo tão questionados, mas a agricultura, a Embrapa, a questão do pré-sal, as doenças tropicais, etc. Mas também nós temos um avanço enorme nas políticas de saúde pública, enfrentamento de epidemias emergentes, aumento da expectativa de vida dos brasileiros, ligação entre o Vírus e a microcefalia, e agora no enfrentamento da pandemia. E aí eu gostaria de mostrar que recentemente o CG, agora
Como, primeiro, antes de qualquer outra coisa, como que nós conseguimos essa competência acumulada? Essa competência acumulada, ela foi obtida a partir de instituições e de políticas de fomento fortes. O CNPq e a CAPES estão aí nos seus 70 anos. Tem a Fiocruz, o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, a Embrapa, outros centros de P&D, a FINEP, também pela atuação decisiva dos cientistas na ABC, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia em 1985, o planejamento e a implementação da pós-graduação, com a avaliação e participação da comunidade científica. A pós-graduação já tem vários planos nacionais de pós-graduação. O último acabou agora em 2020, né? Vai começar a elaboração do novo plano. Também pelo planejamento da política de ciência, tecnologia e inovação, vários planos básicos de desenvolvimento científico e tecnológico, e, mais recentemente, pelas estratégias nacionais de ciência e tecnologia. E essas agências, elas promoveram vários editais de fomento, editais universais, também grandes programas de apoio à pesquisa, como Institutos do Milênio, Pronex, PADCT, que era o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e, mais recentemente, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Bem, então, o que a partir dessas políticas de fomento, ou seja, essas instituições e políticas de fomento, possibilitaram, mesmo atualmente, com pouco investimento em ciência, tecnologia e inovação, que as universidades, institutos de pesquisa, como Fiocruz, Butantan, etc., enfrentem a pandemia do coronavírus. As pesquisas vão desde a identificação do genoma do novo vírus, o que possibilita a produção de uma vacina, do trabalho em sistemas informatizados para computar os casos do novo coronavírus, identificando onde eles estão por georreferenciamento, a estudos para a produção de testes e a custos mais baixos, uma vez que muitos dos testes produzidos hoje, se sabe, dependem de componentes importados. Eu gostaria também de citar uma publicação, foi hoje até apresentada na reunião da SBPC, uma publicação do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação do CGE. Eles mostram que, na seção referente à produção científica sobre Covid-19, com participação brasileira, se constata que, além do contexto médico-hospitalar, foram múltiplos os objetos de pesquisa abordados sob diferentes perspectivas e prismas referentes à pandemia. Os impactos sociais, econômicos e políticos deram margem a importantes discussões nas áreas de ciências sociais, e um novo grupo surgiu inteiramente dedicado às transformações climáticas e ambientais durante a pandemia. E o dinamismo da produção permitiu realizar importantes coautorias com pesquisadores de outros países, transferindo e compartilhando conhecimento de extrema relevância para o enfrentamento do coronavírus. Interessante notar que a China se apresenta como principal parceiro em quantidade de artigos em coautoria. Eu gosto de dizer que a ciência ela tem um tempo para ela dar resultados. Os tempos são mais longos. Então, há uma certa continuidade institucional, apesar de todo o desmonte orçamentário. No entanto, se o investimento, como eu mostro há décadas, eu me referi
há 70 anos do CNPq, há 71 da CAPES, se o investimento realizado em ciência e tecnologia está garantindo o presente, mas nós precisamos pensar no futuro. O que é que acontece? Essa competência acumulada que eu estou me referindo, ela vai se esgotar, ela se restringe na medida em que não haja um orçamento adequado para a ciência e tecnologia. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Quer dizer, nós somos bons, nós somos fortes em ciência e tecnologia, temos instituições fortes, é o caso da Fiocruz, do Butantan, etc., e várias outras que eu não poderia citar aqui, mas precisamos de recursos para viabilizar. E precisamos não só de recursos, mas também de que a ciência seja valorizada, no sentido de não ocorrer esses outros tipos de negacionismo científico aos quais eu me referi aqui. Obrigada a todos e todas. Mais uma vez, eu digo que foi um prazer participar. Vamos continuar a discussão. Obrigado, professora Fernanda. Vamos trazer aqui de volta, talvez, o ministro Celso Pancera. Vamos trazer também aqui os nossos dois debatedores, o Carlos Fidelis, diretor das FOC, também pesquisador da Fiocruz. Trazer aqui também o Roberto Muniz, presidente do SINDI-GCT. Começar pelo Fidelis. Fidelis, à disposição depois dessa introdução da professora Fernanda, do Celso Pancera, o que a gente pode fazer uma provocação para fazer uma imersão ainda em outras abordagens do tema ou aprofundar um pouco o que foi dito? Bom, queria saudar os nossos convidados e dizer que está sendo muito bom ouvir e dizer que a gente participa muito do diagnóstico que vocês estão traçando, né? Nós, das FOC e a área de pesquisa da Fiocruz, a gente está constatando que a gente está diante de um estado de destruição estrutural, né? Os índices estão aí, desemprego recorde, fome, falências, fuga de cérebros, né? Fuga de capitais, destruição ambiental, a falta de transparência, foi citado aí o caso do IBGE, a questão do INPE, né? A exclusão de todos, de um número imenso de conselhos, né? O país se transformando no que os economistas estão chamando de fazendão, né? Um produtor de povo inculto, que serve de mão de obra barata. A gente está assistindo à destruição de uma geração de perdidos, pessoas que não têm horizonte, não têm perspectiva. Isso se traduz também no nosso isolamento internacional e como disse a doutora Fernanda, isso vai ter impacto no recrutamento, porque a gente não está tendo nem... né? Isso vai ter impacto na quebra das redes de cooperação, né? Na desmontagem das equipes, na desmontagem de projetos que vem maturando há muito tempo. Como ela mesmo disse, né? A ciência precisa de maturação, precisa de constância. E nós, diante desse quadro dantesco, com mais de 500 mil mortes, né? 25% das mortes do mundo são de brasileiros. A gente vive um momento assim, a gente não vai só precisar reconstruir o país do ponto de vista dos patamares alcançados anteriormente, a gente vai ter que mudar o rumo, né? Porque essa política de combate, a política de austeridade, política fiscal, ela está fazendo terra arrasada e ela não vai resolver o problema das públicas. Não vai resolver. Ao contrário, vai agravar. Isso virou um mecanismo de drenagem de recursos públicos e privados, um mecanismo de elevação da taxa de juros. Então, não vai muito mal. E para mudar de rumo, né, como
o ministro Celso alertou, a gente tem que ter uma outra área do déficit público. O déficit ele se aplica mesmo na ideia de que desenvolvimento será alavancado. Não pode ser um desenvolvimento destrutivo. O Estado, para isso, é fundamental. Aí eu uso assim, é a mão invisível do Estado e não do mercado que vai avançar a fronteira do conhecimento, e mesmo a fronteira econômica. Nesse sentido, Estado e mercado eles são complementares, porque o Estado tem um papel civilizatório diante da selvageria e do totalitarismo do mercado da própria sorte. Ele é suicida. Então, é preciso de um Estado ali forte. Oi, né? Carlos Fidelis, está um pouco... A tua conexão ela tá travando várias vezes. Se você se mexer menos, talvez ela fixe um pouco mais. Tá. Se você puder agora já fazer alguma pergunta direta, aproveitando que eu acho que estabilizou um pouquinho. Aí, só complementando assim, como foi citado, o protecionismo vai se acirrar no mundo, né? Os Estados Unidos, China, União Europeia, todos estão investindo na possibilidade de autonomia e soberania. Então, acho que a gente precisa de um projeto de ciência e tecnologia, já colocando questões para vocês, um projeto de ciência e tecnologia conectado à retomada de um processo de industrialização, né? E conectado também uma economia verde, né? A tecnologia. Temos um potencial enorme, né? A questão da Amazônia, em vez de a gente destruir a Amazônia, a gente pode aproveitar isso. Do ponto de vista, a gente não pode abandonar. Está picotando bem agora. Oi, Fidel. Está picotando bem agora. Eu vou até te solicitar o seguinte, de repente, enquanto que agora eu repasso questão para o Celso e para a Fernanda, se você pode desligar e religar o seu modem, que com certeza ele vai voltar um pouco melhor. Sempre desligar o roteador e volta um pouco melhor, tá bom, Fidelis? Mas eu vou colocar um pouquinho aqui do que a gente pegou para o Celso e para a Fernanda falarem. Celso, esse lado, né? Tem dois aspectos aí que eu acho que o Fidelis comentou. O quanto o Brasil pode ser único no mundo com essa fronteira, né, da biociência, da biotecnologia, né? O quanto o Brasil pode ser, assim, inovador, né? Quer dizer, não igualável a ninguém, que isso hoje também é um diferencial concorrencial no mundo importante. Essa é a pergunta que eu faço para você, e depois um outro aspecto que o Fidelis falou sobre essa questão protecionismo e globalização, vou deixar para a Fernanda. Celso, por favor. Bom, o Carlos ele falou uma série de questões também, a Fernanda também tocou em alguns assuntos bem interessantes, né, para além do problema financeiro, né, do orçamentário, a questão do negacionismo científico, que é uma realidade. Esse governo ele sobrevive negando a ciência, senão ele não sobrevive. A comprovação científica, a possibilidade de comprovar as possibilidades, né, de uma forma científica, isso leva o governo a perder o seu discurso e a sua capacidade de ação, porque não é um governo de ação, é um governo que tem uma estratégia, né? Então, o corte financeiro ele é consequência de uma ideia, que é a ideia de um governo inimigo da sociedade do conhecimento, né? Essa é a primeira questão. A outra questão que você colocou, Sérgio, e o Carlos também, o Brasil tem a ENCT, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa ENCT a gente ajudou a construir em 2015, depois foi concluído em 2016, e ele traz algumas estratégias para reposicionar o Brasil, né? Também a Academia Brasileira de Ciências publicou em 2018 um caderno bastante interessante sobre quais são as estratégias, quais são os polos que o Brasil tem conhecimento, tem matéria-prima, tem infraestrutura instalada para se mostrar ao mundo
como competitivo, né? E uma delas é exatamente trabalhar a fronteira do conhecimento da área da bioquímica, dos bioorgânicos, da biomassa, né? Dentro de um contexto de sustentabilidade. O mundo cobra do Brasil, o mundo quer que o Brasil preserve a região amazônica, né? O mundo precisa disso, né? Veja, agora, estava vendo no final de semana, pela primeira vez, a região amazônica ela produziu mais CO2 do que consumiu, né? E isso para o planeta é muito ruim. Então, o Brasil tem uma área que ele pode explorar, tem essa biodiversidade toda, tem todo esse conhecimento que acumulou ao longo dessas últimas décadas, particularmente na produção de alimentos, pode apostar nisso. Tem a questão do etanol, que é uma energia limpa, tem biomassa, muito sol, né, para produzir energia, um regime de ventos bastante favorável também para produzir energia. Ou seja, o Brasil pode criar uma referência nesse setor. Agora, obviamente, tem que ter disposição, tem que ter vontade para isso. E não faltam ideias. Como eu disse, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ela aponta diversos caminhos para a recuperação do papel da indústria no contexto do PIB. A indústria perdeu muita relevância dentro do PIB brasileiro. Hoje significa praticamente 15% da economia brasileira vem da indústria. Enquanto o mundo avançou, a China, em 1985, tinha um PIB igual ao brasileiro, em termos de dólares, né? Um PIB nominal em dólares, igual ao brasileiro. Hoje em dia, a China se transformou na segunda economia mundial, nós chegamos a bater o número de quinta economia do mundo e descemos agora novamente para a 10ª economia do mundo. Ou seja, quando houve investimento em ciência, tecnologia, inovação, estratégias claras para o desenvolvimento econômico do Brasil, apostando na sociedade do conhecimento, apostando na ciência, o Brasil deu um salto. E deu um salto provando. Não só era bom em produzir ciência, como também tinha capacidade para ser um player importante no processo econômico. Mas isso se destruiu. Nós tivemos, durante os governos Fernando Henrique Cardoso, uma opção dele, por exemplo, para o Brasil liderar os países de língua portuguesa, que é uma estratégia política interessante de você posicionar uma nação dentro do contexto planetário. Fernando Henrique Cardoso ele fez isso. Uma série de questões para criticar ele, as privatizações, o ataque aos serviços públicos, com o aumento de salários de servidores, isso tudo. Mas tinha uma estratégia do ponto de vista da intervenção do Brasil no mundo, no planeta. Os governos do Lula e da Dilma apostaram nas relações com o hemisfério sul, né? Construiu o Porto de Mariel, lá em Cuba, o Banco dos BRICS, a aposta numa relação de estratégia econômica com a África, são apostas que você diz, bom, nós podemos liderar economicamente e politicamente esse bloco. O próprio Mercosul, que ganhou relevância nos governos tanto do Henrique Cardoso quanto do Lula e da Dilma, né, o Brasil liderava processos. Hoje em dia, não. O Brasil se excluiu de todos esses processos. E, obviamente, isso acaba se ressentindo e refletindo na economia do país e, no limite, na questão da renda da população, que nós vemos agora. O Brasil voltou ao mapa da fome, né? Tinha saído do mapa da fome, estava consolidando uma ideia de um país em que combatia a miséria extrema e a fome, e agora nós voltamos ao mapa da fome. As pessoas voltaram nas favelas a usar lenha para cozinhar, quando tem o que cozinhar, né? Estamos prestes a ter um apagão na produção de energia novamente, uma coisa que parecia que estava superada. Temos uma crise hídrica. Sim, mas tivemos uma crise hídrica em 2014, 2015, 2016, e não teve ameaça de apagão na produção de energia. Ou seja, nós realmente retrocedemos. Então, Sérgio, eu acho a pergunta do Carlos bem interessante. O Brasil tem como ser um player mundial, planetário, importante na área de produção de uma indústria limpa, com conceitos de sustentabilidade bem definidos,
e é o que o planeta espera do Brasil, e o Brasil tem condições de oferecer ao planeta. Vou pedir agora para o Roberto Muniz, nosso outro debatedor, se possível, Roberto, fazer uma questão aí interagindo com a professora Fernanda Sobral. Perfeito. Primeiro, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com essas figuras tão importantes no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Agradeço à ASFOC pelo convite, ASFOC, e repito aqui a Fiocruz, na figura da ASFOC, a lembrança feita pela Fernanda Sobral, pelo papel que ela tem desempenhado nessa pandemia, papel heróico, de luta, e que está garantindo a sobrevivência de muitos, mas muitos mesmo, brasileiros e brasileiras. Então, parabéns aos trabalhadores, aos servidores da ASFOC, nesse relevante papel, e que não só estão empenhados na defesa da saúde do povo brasileiro, mas também, como mostra essa ação aqui, estão empenhados em pensar o futuro do nosso país, né? Eu gostei muito das duas falas, acho que elas têm muito de convergência, penso igual, tanto que nós estamos aí na luta juntos, né? A luta pela ciência, tecnologia, uma sociedade mais justa, mas eu gostaria de levantar aqui algumas questões que acho que podem contribuir aqui nesse contexto do Congresso que está sendo feito na Fiocruz pelos trabalhadores, que acho que Fernanda e Celso podem contribuir. Eu vejo essa dimensão, porque o cenário que nós estamos pintando aqui é um cenário terrível, né? Como disse o Celso, é quase um cenário de terra arrasada. E aí, quando a gente constrói esse cenário, a gente pergunta, mas que outro cenário poderia haver, né? Esse é o cenário que nós estamos vendo. Que cenário que nós podemos construir? Eu acho que talvez isso seja refletido no Congresso pelos trabalhadores da Fiocruz, pensando assim, bom, está aí essa destruição, e o que a gente pode fazer? Que cenário a gente pode construir? Parte a pergunta de Carlos vai nesse sentido, que não dá para pensar simplesmente a ciência e tecnologia desconectadas das outras áreas da sociedade brasileira. Eu vejo, Fernando e Celso, que o ataque mais visível à ciência e tecnologia tem se dado a nível orçamentário, que vocês muito bem colocaram. Mas vejo também que ele dá em outras esferas. Eu costumo separar algumas dessas esferas, como, por exemplo, o ataque às instituições. As nossas instituições de ciência e tecnologia, que acumularam ao longo de mais de 70 anos, né, de esforços dos trabalhadores, dos pesquisadores, da contribuição da sociedade através dos impostos, estão sucateadas. Elas estão ficando obsolência, né? Os equipamentos estão ficando atrasados. Um exemplo disso é a redução da cota de importação feita no CNPq. Nós não temos como comprar insumos e equipamentos modernos, nem tem mais indústria para produzir isso. Uma outra coisa é o desmonte do próprio sistema no seu arcabouço jurídico, institucional, que é esse ataque que a Fernanda falou, por exemplo, ao CD do FNDCT, como nós estamos vendo agora uma ameaça ao Conselho Consultivo da FINEP, né, que o governo não quer conselhos que têm participação da sociedade tentando orientar a política de CIT. Isso é péssimo. E, por último, e aí vem um pouco da questão que eu gostaria de colocar, que é o ataque, eu acho que é a principal força que move o sistema, Fernanda, que são as pessoas. Sistema nenhum no mundo anda só com prédio. Sistema no mundo não anda só com equipamentos de laboratório, são com as pessoas. E nós estamos assistindo um ataque que vai pôr em xeque, Fernanda, esse acúmulo que você falou. A nossa massa de pesquisadores está envelhecendo. Nós que tínhamos uma juventude enorme, sendo formada nos cursos de pós-graduação, em mestrado e doutorado, fizemos o maior programa de mestrado e doutorado da América Latina. Nós éramos referência sobre isso, hoje nós temos uma redução drástica de bolsas. O CNPq sofreu agora um corte de 116 milhões no seu programa de bolsas. Como o Celso já tinha alertado, um orçamento que já era ruim e insuficiente, ficou menor ainda. Então, esse ataque está comprometendo não só a realização agora, como a realização futura. E aí eu coloco essas
4 dimensões, para a gente jogar isso e pensar o cenário futuro. E dentro desse cenário, eu gostaria de escutar um pouco de vocês o que a gente pode fazer em relação à LOA, né, que vai ser construída agora, a Lei de Políticas Orçamentárias, e o que a gente pode pensar a respeito dessa reforma administrativa, porque ela vai atacar principalmente os servidores públicos, e são os servidores públicos, pesquisadores, docentes e servidores da área de gestão e tecnologia, que fazem ciência e tecnologia. Como é que vocês estão vendo isso? O que vocês podem pensar para um cenário futuro de enfrentamento a essa tempestade imperfeita que foi colocada aqui? Obrigado. Professora Fernanda? Bem, primeiro, tem com a questão da desindustrialização, eu queria dar uma opinião, na realidade. Eu digo, de vez em quando, que é importante ter uma política de inovação, é muito importante. Mas essa política, ela fica, muitas vezes, inviabilizada ou reduzida na sua execução na medida em que, justamente, está ocorrendo essa desindustrialização e que a forma que está se ganhando dinheiro é no setor financeiro. Isso, a Factorelli mostra isso muito melhor do que eu. Ou seja, como que o setor produtivo vai aplicar, vamos dizer, na ciência e tecnologia, se ele, no setor financeiro, ele pode ganhar muito mais e de outras formas. Essa é uma questão, na realidade, muito mais do que uma afirmação, melhor dizendo. Agora, a pergunta que o Roberto faz, né, que outro cenário que não esse do desmonte nós poderíamos construir? E ele apontou uma série de questões, até o próprio ministro, na fala da abertura da BPC, falou como em determinados institutos tem uma série de pesquisadores que já estão precisando se aposentar. Sim, mas precisa serem substituídos. E eu vejo essa reforma administrativa como uma grande ameaça, porque como vai ocorrer isso? Bem, também ele citou a cota de importação, o desmonte jurídico, os ataques às pessoas, que, inclusive com essa questão da redução drástica de bolsas que está ocorrendo. Tudo bem, eu acho que é possível, e ele pergunta, na realidade, o que é que podemos fazer pelo LOA e pela reforma administrativa. Eu acho, Roberto, que temos que continuar. Trata-se de uma questão difícil, complexo, mas temos que continuar lutando enfaticamente, eu diria, por uma LOA mais razoável e contra essa reforma administrativa. E aí eu gostaria de dizer que a SBPC pensa sempre na realidade de um projeto de ciência e tecnologia associado a um projeto de nação democrática, soberana, mais rica e justa, menos desigual e com desenvolvimento sustentável. Então, para isso, além dos recursos de ciência e tecnologia, recursos adequados para a educação, ciência e tecnologia, temos que pensar numa educação de qualidade, isso é muito importante, a importância da pesquisa de fronteira, inclusive pesquisa básica, foi citado aí a questão da nossa biodiversidade, a biotecnologia, a nanotecnologia, a inteligência artificial, etc. Também promover, com todos esses problemas que eu citei, da hegemonia do setor financeiro, mas promover essa inovação tecnológica e social, considerar saúde e meio ambiente como componentes essenciais da dinâmica econômica e também, questão que também foi falado aqui já, aproveitamento planejado, racional
e sustentável das riquezas e potencial do país. Agora, e aí entra na questão final do Roberto. Redução das desigualdades. Para a redução das desigualdades, gente, o papel do Estado, também foi falado aqui antes, é importantíssimo, pensando em medidas de proteção social e renda mínima, como também numa reforma tributária. Mas só que, para que essas coisas ocorram, é preciso também sermos contra essa reforma administrativa. É como eu vejo o quadro nessa possível construção futura. Tá, ok, obrigado, professora Fernanda. Tem uma questão aqui, queria só agora pedir que nessa rodada, a gente tem mais uns 20 minutos de programa, a gente seja um pouquinho mais rápido, intervenção de 2 minutos de cada um, que a gente possa rodar um pouco mais aqui a nossa mesa. A Lígia Celso pergunta, será que realmente, né, a consequência desse desmonte é a fuga de cientistas do Brasil? Você identifica que tem um fluxo, assim, a gente sempre soube que tem vários brasileiros de excelência aí que, às vezes, até completando a sua formação exterior ou não, encontram boas oportunidades. Mas você identifica que há um fluxo de cientistas, assim, mais desencantados, mais céticos sobre o nosso futuro de curto e médio prazo, e tem procurado outras alternativas? Já a gente pode chamar de uma fuga de cérebros ou ainda é muito cedo para isso? A fuga de cérebro é consequência da crise econômica, né? Quando o Brasil investia em ciência, começou a trazer cérebros de outros países, né? De Portugal, eu lembro que vinha muita gente da Rússia para cá, né, que estavam em crise, com dificuldades financeiras, e as pessoas se deslocavam para o Brasil. O que está acontecendo agora é o fluxo inverso. A falta de perspectiva leva as pessoas a irem para o exterior. E mesmo aqueles que estão no exterior e que têm possibilidade de retornar, ficam em dúvida sobre retornar. E muitas vezes o próprio pesquisador aqui no Brasil tem possibilidade até de pegar alguma bolsa, um projeto aqui no Brasil, mas tendo a oportunidade no exterior, ele vai porque é muito insegura, a continuidade é muito ruim, né? A perspectiva de continuidade é muito incerta. Então, acaba que as pessoas se deslocam, né? Não existe, há poucos dias a gente fez uma reunião na ICTP.br, né? Conversamos, pautamos essa questão da fuga de cérebro, não existe um estudo indicando exatamente o que tem de fuga de cérebro. A gente sabe que existe, porque no ambiente em que a gente vive, as entidades vivem, né, a gente percebe que tem muita gente saindo do Brasil e do exterior, ou pessoas que poderiam estar retornando e não estão retornando, né? Mas não existe uma estatística estabelecida. Eu lembro que uma das propostas do presidente da SBPC, o Edu Moreira, foi que a CGE fizesse um estudo detalhado, né, minucioso e com informações seguras sobre a realidade desse fato. Agora, é um fato. Assim, a gente conhece, todos conhecemos muitas pessoas que estão se deslocando para o exterior ou que estão no exterior e estão ficando lá. O Brasil teve um programa ousado, foi Ciência Sem Fronteira, que você pode ter algumas críticas sobre a condução dele, mas o fato que foi uma forma do Brasil enviar para o exterior pesquisadores para depois retornarem ao Brasil para trazer experiências culturais, de conhecimento desses países para internalizar conhecimento e novas vivências, né? Isso é um projeto ousado, né, de internacionalizar a nossa ciência. O que está acontecendo agora é o contrário. Nós estamos exportando, aparentemente, pesquisadores e cientistas por falta de condições de mantê-los aqui no Brasil. Então, há uma consequência, não existe estatística exata, a gente não consegue isso exatamente, mas é uma consequência visível que, em função da crise econômica, em função da descontinuidade desse processo, em função da desconfiança do que serão os próximos anos, estamos perdendo os melhores cérebros, ou alguns dos melhores cérebros. Vou trazer de volta aqui para a nossa... Posso? Sim, sim. Não, é porque o que eu queria justamente dizer, o que o Celso colocou, a SBPC solicitou formalmente ao CGE que fizesse uma pesquisa sobre essa fuga de cérebro, porque nós somos, o tempo todo, jornalistas ficam procurando saber, eu digo, mas eu não tenho dados, eu tenho a percepção de que está ocorrendo isso.
E eu me lembro que há 10 anos atrás, uma orientanda minha, Maria Luísa Lombas, fez uma pesquisa sobre isso, e a evasão de cérebros era muito pequena comparativamente a outros países. Eu queria muito saber como está hoje, justamente comparativamente há 10 anos atrás, quando ela fez esse trabalho. Eu imagino hoje, né, a percepção, a noção de tempo das pessoas, professora, aí eu falo como jornalista, né, e a conformidade das pessoas com a mudança do país é diferente do passado, né? Hoje as pessoas têm muito mais pressa para conseguirem a sua prosperidade, conseguirem solucionar as coisas, quer dizer, tem muita gente desistindo, no bom sentido, né, de aguardar os mecanismos com que o país pode evoluir para partir para evoluir a sua própria vida, né? Então, isso que a gente vê um pouco em várias áreas aí, as pessoas, né, digamos assim, em função até desses desgovernos e uma governança que ninguém entende, as pessoas querem encontrar a sua prosperidade onde for, né? Vamos lá, então, trazer mais uma rodada aqui. Carlos Fidelis, por favor, para interagir com os nossos painelistas. Carlos, só libera o seu som aqui embaixo no microfonezinho, Fidelis, por favor. Eu gostaria que vocês abordassem um problema que a gente está identificando, que é uma desqualificação geral de uma falta de perspectivas. Por exemplo, não temos inclusão digital, temos uma evasão escolar imensa, né? Esse clima de perseguição em algumas instituições faz com que se desmontem equipes e que você não tem o recrutamento que você tinha antes, né? O que o Sérgio acabou de falar, como a gente também não tem aposentadoria, todos nós vamos ser condenados a receber o BPC, as pessoas estão por outros meios e tem que ser rápido, né? Então, estamos vivendo uma total abandono de boa parte da população que está sendo vulnerabilizada, a gente na rua, enfim, uma falta. Eu vejo as pessoas olhando para o nada. Então, eu queria que vocês comentassem, porque eu acho que a gente tem que mexer nas duas pontas, né? Na ciência, no avanço do conhecimento, da fronteira do conhecimento, né? E na ciência de ponta, e, ao mesmo tempo, ter uma base de dignidade para todos. Ok, passar para o Celso. Celso, só uma questão, agora eu estava procurando, não achei aqui, saiu 30 dias atrás uma pesquisa do Datafolha que falava, né, que tinha uma quantidade enorme de jovens, tipo 40%, 50%, que preferiam buscar o seu futuro fora do Brasil. Né? Era uma pesquisa, assim, bastante impactante e muito triste. Eu acho que, assim, a percepção que eu tenho é que as próprias famílias já desejam que seus filhos vão para o exterior, né? Ficou muito ruim a situação no Brasil, a perspectiva, esse enfrentamento à pandemia, a forma que nós enfrentamos, né, 25% das mortes da pandemia num país que tem 9%, 10% da população mundial, né? Se é que chega a tanto, é muito duro, né? Acho que o Brasil tem 5% da população mundial e chegou a um quarto das mortes, um quinto das mortes na pandemia. A perspectiva realmente é muito ruim e assusta os jovens e assusta as famílias também, né? Então acaba que levando ir para o exterior vira um projeto de vida das famílias para seus filhos, né? E tem uma questão que o Carlos tocou brevemente aí, mas que eu acho importante, que é a questão da educação básica, né? Que já vinha numa situação ruim, mas vinha um esforço assim tremendo para superar, né? O Brasil passou por uma movimentação forte nos anos 90, início dos anos 2000, que foi a universalização do acesso, né? Que foi quando a Constituição Brasileira de 88, ela estabeleceu um prazo, né? E depois a Lei de Diretrizes de Bases organizou isso, um prazo para que o poder público estadual e municipal universalizassem o acesso à educação básica e reduzir drasticamente
o analfabetismo do Brasil. Essa primeira fase foi feita agora que os sistemas municipais e estaduais teriam que trabalhar pela melhoria da qualidade da educação. Esses cortes, são 5 anos de cortes drásticos da educação, ataques aos índices constitucionais para a educação, tentativa de desmonte do índice constitucional. Ano passado mesmo, houve uma tentativa de votar o fim do índice constitucional obrigatório para a educação e saúde. Você vê, é um projeto destruir a saúde, a educação brasileira, não é um acaso. É um projeto. E isso leva com que as famílias se assustem, digam, pô, o que eu vou fazer com meu filho? Né? Acaba tendo como projeto de vida ir para o exterior. Né? Então, isso realmente é um fato muito grave. E a reforma administrativa tende a tornar isso mais agudo, porque o Brasil já é um país que tem, proporcionalmente, poucos servidores públicos. Ele não tem muitos servidores públicos. Né? Proporcionalmente, é um país que tem poucos servidores públicos. E a reforma administrativa, né, mesmo que não atinja os atuais servidores, ele estimula, né, futuros servidores. Por quê? Porque o servidor público ele tem uma carreira que a limitação do salário existe, né, mas o que torna atrativo essa limitação do salário, a carreira? A estabilidade num país muito instável. Então, as famílias acabam tendo como projeto de vida para os seus filhos fazer concurso, e os próprios jovens estudam, se especializam na graduação e, posteriormente, para concurso público. Imagina se você mantém salários do serviço público ruins, e sem a perspectiva de uma estabilidade do emprego, aí é que você vai perder mesmo, de vez, os melhores cérebros. As pessoas vão para o exterior mesmo. E cada vez mais vai virar um projeto de vida. Então, o combate à reforma administrativa não é um luxo, é uma necessidade para que o país continue funcionando. Celso, eu procurei aqui, finalmente achei, estava procurando errado essa pesquisa, estava procurando em nome do Datafolha, mas foi uma pesquisa da FGV Social, que fala que 47% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos pensam em sair do país para ter estabilidade e melhores condições de vida. É o que mostra o Atlas da Juventude, novos estudos da FGV Social, né? É uma tristeza, porque parece que a gente tem as perspectivas, as raias da perspectiva de ver o drama de pequenas cidades do interior, que tem um abandono dos seus jovens, que querem ir na cidade grande, né, para poder exercer suas habilidades, prosperar, ter conhecimento. Aí, de repente, a gente, com essa desgovernança, vira uma espécie, não no mal, digamos assim, não querendo usar no mau sentido a cidade do interior, né? Mas a gente vira um país mais lento no crescimento, mais lento no desenvolvimento, menos permeável às mudanças, né, que são representadas pela inovação, pela ciência, pela tecnologia. E aí os jovens realmente olham para frente lá e não têm paciência, né? Não têm paciência, né? E acabam sendo estimulados como você mesmo falou muito bem, estimulados pelas próprias famílias, né? Para garantir o seu lado, já que ninguém garante o lado de todos, né? Roberto, poderia mais uma vez interagir com a professora Fernanda, por favor, para a gente já ir mais aí para o final da nossa transmissão? Com certeza. Eu vou, antes de falar com o Fernando, eu queria saudar aqui a presença da Lígia Pavan, que me faz lembrar muito do saudoso professor Rodovaldo Pavan, que nesse momento está fazendo muita falta para nós, porque ele foi presidente da SBPC e presidente do CNPq. Ele representou uma profunda simbiose produtiva entre a comunidade e as instituições de ciência, coisa que nós estamos precisando muito hoje, uma profunda unidade entre todos aqueles que fazem diretamente ciência ou trabalham para que a ciência possa acontecer nesse nosso país. Para interagir com o Fernando, eu queria tratar de 2 aspectos. Reforçar essa questão da reforma administrativa. Eu acho que ela vai atingir, sim, Celso, os atuais servidores, na medida que ela pode acabar com carreiras. E, ao acabar com as carreiras, os servidores atuais passam a fazer parte de carreiras inexistentes ou extintas, e isso vai trazer enormes prejuízos para quem está na ativa. As carreiras de ciência e tecnologia
tanto a carreira de docente, pesquisador, tecnólogo ou gestor da qual eu faço parte, elas não são carreiras típicas do Estado. Infelizmente, o nosso Estado não considera as atividades de ciência e tecnologia como uma questão prioritária, a ponto de achar que ela não deva ser preservada. E isso é muito perigoso neste momento em que mais necessitamos de ciência e tecnologia. E a segunda coisa é, nós temos esse cenário ruim e eu insisto, nós temos que buscar alternativas, né? Estamos falando de volta na questão de um novo modelo econômico, da questão da interação da ciência com a indústria. Eu fico pensando se a gente precisa questionar um pouco esse modelo de inovação, que a Fernanda tocou nisso, e eu acho que é importante falar. Nós precisamos pensar em inovação hoje, não mais só com a inovação para produto, mas sim a inovação para a inclusão social. A inovação social que possa criar uma economia solidária e que reverta esse ciclo que só privilegia o mercado financeiro. Então, eu queria um pouco colocar essas questões e escutar um pouco dessa visão da Fernanda e também do Celso, do que estão aqui, dessa nossa visão. Ok, eu vou pedir só, Fernanda, um minutinho só, para que a gente, já estamos com 1h20 de live, que a gente vá mais agora já para a nossa fase final, uns 3 minutinhos para você fazer uma resposta, um comentário sobre a colocação do Roberto, mas que já é a sua fala de encerramento, e logo depois do Celso também. Não, eu não vou nem demorar tudo isso. Primeiro, eu gostaria, quando o Carlos se referiu à questão da inclusão digital, da evasão escolar, é uma questão, essa questão da educação básica tem me preocupado muito nos últimos tempos, porque com a pandemia, as pessoas da escola pública, se todos os estudantes, eu acho que sofreram com a pandemia, não só os estudantes, os professores também. Eu gostaria de dizer que tiveram que se multiplicar, mais ainda aqueles que não têm uma inclusão digital confortável. E isso nós sabemos. Então, tem casas de família, eu estou tirando só uma média, que tem mais e talvez um pouco menos, de 4 crianças, como que essas 4 crianças vão seguir aulas em 4 celulares, seguir as aulas? Essa é uma pergunta que eu faço. Quer dizer, as consequências virão, porque elas não vão estar, eu diria, com conhecimento, e nem sei se deve, porque eu acho que agora, quando se retornar, a gente tem que se preocupar muito mais com a inclusão do que com o conteúdo. Mas o que é que vai acontecer? As outras crianças que estão em escolas particulares e que tiveram uma inclusão digital melhor, apesar de todos os impactos que também aconteceram, elas estarão, como sempre, mais beneficiadas em termos de conhecimento. Bem, essa é uma questão. Agora, voltando à questão da reforma administrativa, de acabar com a carreira, acabar com a estabilidade, outra coisa, mas isso que está acontecendo, não estou dizendo que esteja ligado exatamente à reforma administrativa, não está havendo concurso público. Então, o Celso se referiu à questão, quer dizer, quando não tem concurso, não tem concurso. Não tem concurso para docente, nem para carreira no serviço público. Então, o pessoal realmente está indo para fora, ou então está passando grandes necessidades nesse sentido. Além disso, no caso dos docentes, o que é que acontecia? Enquanto não tinha concurso, muitos dos recém-doutores tinham uma bolsa de pós-doutorado justamente para eles atuarem nas universidades, era uma fase de experiência, servia para o currículo para um futuro concurso. Agora, os editais, tanto da CAPES como do CNPq, não estão ocorrendo, dada a falta de recursos. Então, os programas nacionais de pós-doutorado estão fechados, por enquanto. Esse é outro aspecto. Bem,
E no que se refere à busca de alternativas, quando eu disse aqui que a SBPC, quando pensa num projeto de ciência e tecnologia, é um projeto dentro de uma sociedade soberana, democrática, justa, eu mostrei justamente a importância da inovação social. Tem casos muito interessantes de empreendimentos solidários que estão ocorrendo e que devem ser incentivados. Isso não significa que nós devamos prescindir da inovação tecnológica, mas devemos também considerar, numa política de inovação, as inovações sociais. Bem, era isso, e eu queria, então, já que é minha fala final, agradecer mais uma vez, continuamos juntos nessa luta, tanto na ICTP-BR, na Iniciativa de Ciência e Tecnologia para o Parlamento, como em outras praças, se é possível dizer dessa forma. Já que agora a gente não está podendo se juntar, me deu saudade da praça, por isso que eu falei. Obrigada a todos e todas. Nós que agradecemos, professora Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC, muito obrigado por estar conosco nesta noite. Fecho em gênero, número e grau, algo que para mim é prioritário, é essa questão da inclusão digital, é o acesso à informação, acesso ao fluxo de conteúdo, acesso ao mundo, né? Então, para mim, isso hoje vejo como algo extremamente prioritário para quem quer empoderar o seu cidadão, o estudante, o jovem, é fundamental. Vamos lá, então, também agora uma fala final do Celso Pancera, por favor. Então, também uma fala rápida, mas acho que esse conceito essa questão que a Fernanda abordou, e também o Carlos na frente, da financiarização da economia, isso é um fato, né? Esse processo vem acontecendo já há 2, 3 décadas, e as empresas acabam pegando parte do seu capital e investindo no mercado financeiro, porque o ganho é mais limpo, né? Vamos dizer assim, está menos trabalho. E aqui no Brasil isso é uma realidade, porque os bancos se acostumaram e os governos permitem juros estratosféricos, né? Então é mais fácil investir no fundo de investimento, enfim, né, do que trabalhar suar na produção, né? De qualquer maneira, o Brasil tem um parque industrial complexo, ele tem um mercado consumidor muito forte e tem formas de vender para o exterior. Ele tem que apostar na industrialização. Então, esse é um fato, a gente tem que ter um projeto para isso, e a ciência é fundamental nesse processo, né? Concordo com o Roberto, o problema da reforma administrativa ela atinge servidores atuais, isso é verdade, né? E a gente, mais um motivo para a gente combater, e vamos continuar nessa luta, os amigos aí da ASFOC, o Roberto, que é do sindicato lá de servidores do CNPq, sabe, a gente atua bastante nessa questão. A Fernanda Sobral, que participa do comitê executivo da STP.br, representando junto com o DEU SBPC, né? Dizer que a gente continua nessa luta mesmo, não tem outro caminho, vamos fazer essa vamos sentar praça, né? Virtual na defesa da ciência, sociedade do conhecimento, da democracia brasileira, né? Coisa que a gente faz desde menino e continuaremos fazendo, porque é necessário, ainda mais nesse momento agudo, em que nós pensávamos, né, eu e muitos amigos meus, a minha geração, que o pior já havia passado, pelo contrário, né, o pior chegou, né, que é essa tempestade imperfeita aí, que leva a essa crise econômica profunda, desmonte do serviço público e a tentativa de desmontar, inclusive, o Brasil enquanto uma ideia, como nação soberana, né, em cima de conceitos que, de fato, não têm sentido, mas que são utilizados o tempo todo, né, por quem detém a liderança formal do Estado brasileiro hoje e acesso aos instrumentos de comunicação com facilidade e faz essa fala permanentemente, né? Mas existe o contraponto e nós estamos aí para o contraponto. Obrigado às FOC pelo trabalho que vem exercendo nesses
décadas todas que existe, né? A Fiocruz, por tudo que fez aí, está fazendo para os brasileiros e as brasileiras nesse momento de combate à Covid, estamos à disposição para os debates que fomos chamados. A ICTP.br continua essa luta junto ao Parlamento, né, em defesa das universidades, do ensino público, do serviço público, da soberania nacional, da ciência e tecnologia brasileira. Obrigado a todos, uma boa noite. Muito obrigado, Celso Pancera, pela participação hoje conosco aqui nessa série das FOC. E agora uma falinha final, peço um minutinho, o Carlos Fidelis, logo depois o Roberto Muniz. Só liberar o áudio, Carlos, o microfone. Só tenho a agradecer aos nossos convidados, ao Celso, à Fernanda, ao Roberto, e espero que a gente se encontre novamente. Certamente nos encontraremos no mesmo lado da trincheira, né, da trincheira da civilização contra a barbárie, e estamos aí. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Obrigado, Carlos Fidelis. E agora, Roberto Muniz. Eu também gostaria de, como fez o Carlos, agradecer a todos o convite e a oportunidade de estar com vocês, aprendendo sempre, né, com essas duas figuras fundamentais, que é o Celso e a Fernanda, e deixaria para pensar aí no Congresso dos Trabalhadores da Fiocruz duas frases que eu gosto muito. A primeira é que a ciência não é cara, ela é cara é a ignorância. Isso foi falado por um prêmio Nobel em ciência, e a ignorância é o que a gente está vendo ganhando terreno no nosso país. E isso tem consequências muito caras, né? A segunda é o lema do nosso sindicato, é que sem ciência, tecnologia e educação, não seremos um país autônomo e soberano. A gente precisa lutar por esse projeto de um país autônomo e soberano, com inclusão social, um país mais justo e igualitário. Obrigado, boa noite e bom trabalho durante o Congresso. Muito obrigado, Roberto Muniz. E agora vamos chamar nossos anfitriões aqui que nos receberam no espaço, no canal do YouTube e no Facebook da ASFOC, a Michele Alves, presidente da ASFOC, que agora já está num outro cenário, né? Estava em movimento, agora está ok aí. Michele, um bom debate, né? Vamos ter vários bons trechos para publicar amanhã nas redes sociais da ASFOC. A gente sempre repercute no dia seguinte alguns melhores momentos também, né? Em formato bom para as redes sociais, pequenos trechos da fala de cada uma. Foi muito elucidador, eu acho que iluminou algumas questões básicas do momento e do futuro, né, Michele, do cenário de ciência e tecnologia. Com certeza, Sérgio. Eu acho que eu primeiro gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos convidados e convidada, né, Celso Pancera, Fernanda Sobral, aos nossos debatedores aí, Carlos Fidelis, Roberto Muniz, sua mediação também é importante, participação aí dos nossos internautas, porque foram abordados vários elementos de suma importância que vai fazer com que a gente possa estar refletindo nas discussões do Congresso interno. Então, foi mais uma vez um grande aprendizado e vamos com certeza aproveitar esse painel para nos auxiliar, para a gente fazer um documento que a ASFOC sempre faz orientativo do Congresso interno, que de forma com que a gente possa levar as demandas das trabalhadoras e trabalhadoras e o fortalecimento também da ciência, da tecnologia, da inovação e principalmente da nossa instituição. Obrigada mais uma vez e até o próximo painel. Ok, então, parabéns, Michele, pela essa sequência, né, de assuntos e essa rodada que estamos começando hoje aqui, de vários setores de políticas públicas em discussão e debate. Paulo Garrido, vice-presidente da ASFOC, uma palavrinha também para encerrar a nossa transmissão, nosso programa de hoje. Paulo, gostou? Estava aí assistindo os bastidores? Muito, muito positivo, muito satisfeito, feliz pelo conteúdo, pela densidade desse painel, né, o que trouxeram aqui a professora Fernanda Sobral, o ministro Celso Pancera e o Roberto Muniz, Carlos Fidelis, qualificaram bastante
também o painel de hoje, mas em especial a Fernanda Sobral e ao Celso Pancera, que nós temos uma rotina, e eu participo lá dos grupos também, que debatem, que discutem a rotina, a situação política do nosso país, o Roberto Muniz também. Então, nesse momento, está discutindo o orçamento, a questão da ciência e tecnologia, da educação, da saúde, e tem reunião da SBPC, teve agenda do Congresso, tem várias agendas que são em paralelo acontecendo, mas ainda assim aceitaram imediatamente e vieram aqui hoje para participar de um painel que foi muito rico e que vai contribuir muito. O Leré falou aí das pílulas, né, dos trechos da fala de cada um, e nós também publicizamos na Fiocruz L, uma lista que todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação João do Custo recebem, com os textos, a participação quase que na íntegra, né, e outros mecanismos, instrumentos de comunicação que a gente vai trabalhar para divulgar isso, o que a gente ouviu aqui hoje, que foi muito importante, e também que nos reanima nesse processo de construção. Temos vários temas, já falei da semana que vem a saúde, o ministro Temporão, a Eliane Cruz estarão nesse painel. No dia 3 de agosto, nós vamos debater o orçamento, o orçamento público, o PILOA 2022, a LDO, a construção disso, como está insuficiente das questões dos programas sociais. No dia 10 de agosto, é muito plural, é muito diverso. 10 de agosto a gente vai estar debatendo aqui a segurança pública, né? A política de segurança pública, teremos também um debate dessa qualidade, teremos a cultura aqui também, a questão do gênero, da raça. Então, são muitos temas que a gente está organizando. E a Michelle já falou isso também, nós temos aí uma reunião da Executiva Nacional, em breve também com as regionais, com as nossas bases, para estar ampliando esse debate, qualificando, né? E certamente trazendo referências aí da Fiocruz também, que vão participar do Congresso Interno. Ele vai ser formatado, vai ser definido os temas, e aí vai dar condições da gente estar organizando painéis também que debatam, né, a temática desse Congresso Interno. Então, acho que é fundamental, e a gente importante, quem sabe até fazer debates, painéis envolvendo delegados. A Fiocruz, o Congresso Interno, é isso. Nós elegemos delegados em cada unidade, de cada área, né? Trabalhadores que dominam determinados assuntos, que participam dos processos coletivos de construção, de democracia participativa, que é muito importante para nós. E a gente pode estar também, deve, estar organizando painéis com a participação desses delegados aí da nossa base, da nossa instituição. É isso, muito obrigado aí, boa noite. Foi muito importante e eu fiquei muito satisfeito. Ok, ótimo. Vamos colocar todos de volta aqui para pelo menos dar o que eu chamo um tchauzinho final, todo mundo aqui presente, aqui para encerrar a nossa transmissão. Agradeço a presença de todos, a presença também dos internautas que estão nos assistindo agora e vão nos assistir depois. Muito obrigado. A partir da amanhã, ou logo depois de amanhã, estaremos anunciando já o próximo painel da próxima terça-feira. Estejam ligados e compartilhem, a gente sempre somando públicos. Hoje falamos sobre cenários do setor de ciência e tecnologia, com a presença do Celso Pancera, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Fernanda Sobral, vice-presidente da SPPC, tendo como debatedores que vieram contribuir aqui, enriquecer as abordagens do Carlos Fidelis, diretor das FOC, Sindicato Nacional e pesquisador da Fiocruz, e o Roberto Muniz, presidente do Sindi-GCT. Muito obrigado, boa noite a todos, um bom final de terça-feira e uma boa continuidade na semana. Tudo de bom. Boa noite.